Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje em forma de podcast. Eu me chamo Ana Júlia e sou aluna do curso de Licenciatura em História aqui na Universidade Estadual de Goiás, na sede de Formosa. Juntamente com os meus colegas de turma Pamela, Rayara e Samuel, no assunto de hoje vamos trazer um tema muito importante para o estado de Goiás, que é a cultura histórica na província de Goiás no século XIX aqui no Brasil. Como base para nossa pesquisa, utilizamos o livro Cultura Histórica e História Ensinada, de Miriam Bianca Amaral Ribeiro. E através da leitura do livro, nós estaremos compartilhando alguns aspectos importantes sobre o tema. E ao fim do podcast, nós vamos fazer aqui uma reflexão. Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários também o que vocês pensam a respeito desse assunto, tá bom? Vamos amar ler e responder. Agora que vocês conheceram um pouquinho sobre a autora, eu estarei respondendo algumas perguntas que Miriam Bianca fez na introdução do seu livro. Essas perguntas são muito importantes para que a gente possa entender e refletir sobre a cultura histórica em Goiás, para que mais adiante nós possamos também fazer os nossos próprios questionamentos. Oi, pessoas, me chamo Pamela, sou aluna do curso de Licenciatura em História da UEG de Formosa e eu gostaria de apresentar brevemente quem é Miriam Bianca. Miriam Bianca do Amaral Ribeiro, com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Goiás, publica textos teóricos sobre o ensino das ciências humanas e livros didáticos de história regional. E atualmente ela trabalha na UFG. Ela é efetiva na área de história com ênfase em história regional do Brasil. Qual tem sido a trajetória da história ensinada em Goiás? Essa é a nossa primeira pergunta. No contexto do Brasil Imperial, após a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1838 e do Colégio Pedro II em 1837, que se tornou referência para todas as outras escolas secundárias, como o Liceu de Goiás, criado em 1846, se formava o início da trajetória da história ensinada em Goiás. É importante evidenciar que o Colégio Pedro II tinha seus programas como modelos a serem seguidos em todo o século XIX e no início do século XX. Os exames preparatórios, sob sua autorização, eram os únicos que davam acesso aos cursos superiores. Esse início foi marcado por um Estado que estava seguindo o plano de formar uma identidade nova para a nação pós-independência. Identidade essa que foi produzida por von Martius em 1843. Em Como se deve escrever a história do Brasil, colocando a miscigenação étnica como suporte para a explicação da nacionalidade brasileira, no qual o elemento branco, de origem europeia, ocupava o lugar central e era considerado o referencial de civilização do povo brasileiro, que mais tarde foi escrita por Van Hagen, em 1854, em A História Geral do Brasil. Ele era de origem alemã, mas foi nacionalizado brasileiro em 1844. Também foi secretário do IHGB e cumpriu missões diplomáticas do Brasil na Europa. Essa nova identidade buscava despertar seus leitores brasileiros às virtudes cívicas, o amor à pátria, coragem, constância, indústria, fidelidade e prudência. Indo para o segundo questionamento, quando e como a disciplina História se instalou em Goiás? Bom, Liceu de Goiás, colégio secundário criado em 1846, seguiu os modelos do Colégio Pedro II. A história ali ensinada ainda se espelhava na história europeia, especialmente a francesa. A disciplina História do Brasil foi criada como cadeira específica em abril de 1849, mais de 10 anos após o IHGB. Segundo Elza Nadai, a história pátria ocupava um papel extremamente secundário, relegada aos fins dos ginásios com um número ínfimo de aulas sem uma estrutura própria. Consistia em um repositório de biografias de homens ilustres, de datas e de batalhas. Os métodos de ensino se sustentavam sobre a memorização e a repetição, numa evocação evidente do trato pedagógico implantado pelos jesuítas. Quem foram os professores? Que materiais usaram? Os intelectuais historiadores que atuavam na execução do projeto de construção de uma pátria
Em geral, eram simultaneamente membros do IHGB e professores do Colégio Pedro II. Por exemplo, Joaquim Manuel de Macedo, que publicou Lições de História do Brasil para uso dos alunos do Imperial Colégio Pedro II, em 1861. Ou seja, os materiais eram de autoria dos professores e autorizado pelos membros do IHGB. Quem produziu esses materiais? Bom, os próprios membros do IHGB ou europeus, já que a ideia de nação se baseava no europeu branco como elemento referencial. Quem estudou história em Goiás ao longo desse período? A escola no século XIX era um instituto frequentado, em sua maioria, por meninos da nobreza e com a pele branca. As meninas, quando lhe era permitido estudar, não iam além do ensino primário. Já para os negros, não lhes era permitido estudar pela questão do branqueamento. O homem negro atrapalharia a nova identidade do brasileiro branco e civilizado. Como ensinava história em sala de aula? Bom, o conteúdo era dado sobre a história da Europa Oriental, que era apresentada como a verídica história das civilizações. A história do Brasil era mostrada com alguns déficits, ocupando uma posição subsidiária. Já o método de aprendizagem era baseado na memorização e na reprodução oral e escrita, assim como os ensinamentos jesuítas. Que memórias se construíram sobre a história em Goiás? A história em Goiás, inicialmente, era dada, em sua maioria, sobre a Europa Oriental. Com o passar do tempo e dos anos, foi se edificando uma história mais nacionalista, sobre as ocorrências antecedentes do Brasil. E assim, ao longo dos séculos, se consolidou a ilustre imagem da história como ciência que nós vemos no odierno. Então, eu irei me aprofundar um pouco mais sobre a cultura histórica. A cultura histórica pode ser definida como um conjunto de ideias, crenças, práticas e tradições que moldam a forma como os indivíduos interpretam a cultura da experiência histórica humana. Esta é uma área muito ampla, abrange muito além da historiografia e se insere na civilização. Ela é influenciada pela conjuntura histórica, política, social e cultural em que as pessoas vivem e pode variar conforme as diferentes regiões, grupos étnicos e religiões. A cultura histórica envolve a forma como as pessoas entendem a sua própria identidade, bem como a forma como percebem as experiências e narrativas de outras culturas e populações. A história pode ser contribuída por várias instituições, como as educacionais, políticas, culturais e familiares, e é muitas vezes influenciada por mitos e lendas. Ou seja, há várias maneiras de se ter um pensar histórico. Não se deve pensar e repassar apenas a história científica. A história pode ser vista de maneiras distintas, inclusive em suas relações interpessoais. Ela é formada por experiências que se misturam com a cultura e com a ciência. Uma cultura histórica forte e saudável pode ajudar a pessoa a compreender a complexidade da história e a expandir uma perspectiva crítica sobre o passado e o presente. Entretanto, uma cultura histórica debilitada ou distorcida pode levar a visões delimitadas e superficiais da história, bem como a discriminação e o preconceito. Entretanto, a cultura histórica no século XIX era vista de uma forma diferente da que vemos nos dias de hoje. Nessa época estavam ocorrendo muitas transformações políticas, econômicas e sociais, o que mexeu com a forma que os indivíduos interpretavam e enxergavam a história. O Goiás ainda era uma província do Império. A base da economia era a criação de gado, mineração e agricultura. No decorrer do século XIX, a alta sociedade goiana era constituída em sua maioria por mineradores e fazendeiros, que começaram a ter um interesse pela história regional e local. Criaram coletividades históricas, compartilharam livros e jornais sobre a história de Goiás. Eles patrocinaram a realização de festas e eventos culturais que realçavam as tradições locais e as histórias. Contudo, essa cultura era influenciada pela concepção da época, que enaltecia a cultura e a história europeia em detrimento das tradições indígenas e africanas existentes em Goiás. Além do mais, a cultura histórica da elite era marcada pelo patriarcalismo, conservadorismo e autoritarismo, o que resultava em uma interpretação limitada e adulterada da história de Goiás.
Só no final do século XIX, com a chegada do movimento republicano e positivismo no Brasil, que começou a aparecer uma nova cultura histórica nessa região. Uma cultura mais crítica, democrática e científica. Essa cultura valorizava a diversidade e a história dos afrodescendentes e indígenas, além de propiciar uma visão mais democrática e inclusiva na história de Goiás. Agora irei falar um pouco sobre o Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, o IHGB, que está diretamente ligado com a cultura histórica. O projeto nacional estava nas mãos do IHGB. A história ensinada nos traz contradições ou confirma a verdadeira identidade brasileira? Contradiz, pois forma uma pátria sob o olhar do europeu civilizador do originário sem alma. Qual o significado da construção dessa ideia de nação em um estado considerado periférico? Tem um significado não muito distante de um Brasil colonial. Um estado que não tinha em suas prioridades a obrigatoriedade da instrução pública, não se preocupava com a história ensinada. Para se ter como exemplo, o primeiro curso de História no Brasil foi criado em 1934, na Universidade de São Paulo. Como se articula a ideia de nação com a afirmação do poder local por meio do ensino de história? O poder local se baseava na elite portuguesa e o acesso ao ensino nas mãos de quem podia pagar por um ensino particular, com a instrução doméstica e rural. Não havia a intenção que se seguisse para o ensino secundário e nem o superior. Mesmo havendo o debate sobre a obrigatoriedade da instrução pública, não houve meios de fazê-la acontecer. A exemplo, o presidente da província de Goiás, Antero Cícero de Assis, que era contra a obrigatoriedade, e o seu sucessor, Arístides Spínola, que também era contra. Em 1884, o presidente Camilo Brito, que teve um curto tempo de governo de apenas 10 meses, chegou a aprovar uma reforma na instrução pública, que retificava a obrigatoriedade da educação primária para meninos de 7 a 13 anos e meninas de 6 a 11 anos. Porém, em 1886, Guilherme da Cruz, em seus 7 meses de governo, revogou todas as medidas aprovadas por Camilo Brito para a instrução primária e nomeou o bispo como presidente do conselho diretor para a área educacional. Eu gostaria de abrir um parênteses para compartilhar com vocês alguns dados importantes para a nossa análise. Dados significativos de alguns municípios mais significados em 1873. Município de Bonfim. De 7.211 habitantes livres, apenas 736 sabiam ler e escrever, e apenas 113 frequentavam escolas. De 2.110 com idade entre 6 e 15 anos, que deveriam estar cursando o ensino primário. E o município de Meia Ponte, de 7.596 habitantes livres, 754 sabiam ler e escrever, 140 estavam na escola e no total de pessoas livres, 3.155 tinham entre 6 e 20 anos. Isso quando a obrigatoriedade do ensino primário já vigorava há mais de 30 anos. Esses grupos não se preocupam em construir uma ideia que contribuísse para a sua afirmação? Com certeza, como prova disso, temos a criação do IHGB em 1838, que tinha como objetivo construir um Brasil-nação pelos grupos que ocupavam o topo da pirâmide social, que daria continuidade de uma tarefa civilizadora. Van Hagen escreveu em sua carta ao imperador Dom Pedro II. Em geral, busquei inspirações de patriotismo sem ser no ódio a portugueses ou à estrangeira Europa, que nos beneficia com ilustração. Tratei de pôr um dique a tanta declamação e servilismo à democracia, e procurei, disciplinando produtividade, certas ideias soltas de nacionalidade. Enfim, analisando contextos e as fontes, podemos concluir que a história ensinada presente nas escolas do Brasil teve sua trajetória acompanhada por interesses em moldar toda uma nação
e o que se tem de ideia de nação, a história que molda histórias. O poder na mão de poucas pessoas, uma elite manipuladora que oculta origens para acender o que julgam como adequado a ser referência principal e coadjuvante de uma história. Será que esse Brasil imperial ficou nos documentos do passado? Quais consequências da ideia de nação imperial permanecem enraizada em nossa sociedade brasileira? Que história tem sido passada nas escolas como referência? Quais autores e historiadores são mostrados e quais são ocultados no Brasil? Qual consciência e cultura histórica que os brasileiros têm do nosso país? São perguntas que nós deixaremos para que sejam refletidas. O que você acha? Nos conte aqui.